obrigado pela alegria que a vida nos oferece, de podermos voltar ao entendimento das leis espirituais, de sentir o amparo das forças divinas na compreensão do nosso destino, não como alguém que foi condenado a um estado de sofrimento perpétuo, como vingança do universo aos maus, imaginando que Deus tenha feito um presídio no lugar de uma escola. Nós, ao contrário, convidados pelo Criador a existir segundo os critérios nobres daqueles princípios e valores que norteiam o progresso do universo, somos chamados diariamente a vivermos conflitos que nós mesmos criamos, que nascem de nossa confusão de ideias, como quando éramos silvícolas, como quando vivíamos na natureza e achávamos que o trovão era a ira de um Deus que tocava tambores acima das nuvens e que daí resultava o relâmpago ou o corisco que encandecia as árvores na explosão demoníaca de sua ira. Quantas vezes não demos aos eventos da natureza personalidade com nomes e perfis de comportamentos? Em todas as religiões e civilizações humanas, as expressões daquilo que está compondo o cenário da vida eram confundidas com a expressão de uma vontade individual. O sol como um Deus, o vento como outro, a chuva, a escuridão, o Deus das colheitas, o Deus do frio, da primavera. Porém, quando amadurecemos, quando crescemos, notamos que estas são manifestações cíclicas do mecanismo da existência num planeta como o nosso. Que o vento não tem vontade própria, ele obedece ao jogo de forças, que o dia e a noite não são deuses que conflitam, são apenas a expressão do movimento, de rotação. E assim a nossa vida não é o resultado da maldade e da indiferença de Deus, é a experiência que nos convida a crescermos por enfrentar sem medo. Por isso cantaremos mais uma vez. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, é muito bom voltarmos ao entendimento das leis espirituais. Ontem nós comemoramos o Dia do Trabalho. E como é que nós comemoramos? Não trabalhando. Engraçado isso, não? Um dia do trabalho é um dia em que nós tiramos folga. É contraditório, é estranho que nós estejamos cultuando coisas pelo avesso delas. Mas não é o único. Daqui a alguns dias teremos o Dia das Mães. E como vamos cultuar o amor de mãe? Dando presente, ou saindo com ela para levá-la para comer. Que estranho. Ou então nos reunindo na casa que ela mantém para que nós comamos em homenagem a ela, mas é ela que tem que cozinhar. Que estranho. Que estranho esse amor que precisa ter dinheiro, e inclusive isto é objeto de publicidade. Compre tal coisa e prove que você ama a sua mãe. Como pode ser o amor provado pelo dinheiro? Quando de verdade o dinheiro, ele empalidece todas as outras coisas. Quando os interesses materiais, eles consomem o equilíbrio e a verdade. Nós temos outras datas comemorativas. Tivemos há pouco tempo o período da Semana Santa, que nós transformamos não no culto do Divino Mestre, do seu sacrifício e do seu esforço, não aquele sacrifício sanguinolento, mas de tudo o que significou ter nos aguentado para ensinar-nos a ser melhores, inclusive doando-se em holocausto. E o que nós fazemos disso? Nós fazemos um período de folga, nós vamos viajar, vamos fazer passeios para a praia, para a montanha, vamos nos divertir, vamos comer. E em homenagem a estas realidades, nós evitamos a carne vermelha na sexta-feira, malhamos o Judas no sábado e enchemos a barriga de ovo de Páscoa, de chocolate. Agora, o ovo de Páscoa, o ovo vem do coelho, mas o coelho não bota ovo. Como é possível que um coelho ponha ovo? Mas sendo de chocolate, não importa essa confusão, a gente come. Mas o que tem a ver o ovo, o coelho, com Jesus? Que simbolismo maluco foi criado para que nós pudéssemos dar ao coelho mais importância do que damos ao Cristo? Você já imaginou um coelho crucificado? Já pensou nisso? Ah, o coelho foi tão maltratado, ele morreu preso na cruz. Imagina aquelas orelhonas caídas assim, os bracinhos peludos, e um coelhinho morto na cruz. Ah, por isso a gente vai comer ovo de Páscoa, ovo do coelho, mas o coelho não bota ovo. Então, o que bota ovo? A galinha, pato, o ganso da Páscoa. Porque geralmente bota o ovo, o avestruz. Semana Santa, a avestruz foi sacrificada para que nós nos tornássemos melhores. E aí botou o ovo. E aí no domingo a gente come o ovo da avestruz da Páscoa. Teria um pouco de sentido, mas não tem nenhum sentido o que nós fazemos. E nós fazemos. E nós achamos que é normal, é da tradição e não questionamos. Vamos falar de outras coisas? Ah, Dia dos Mortos, 2 de novembro, feriado. Para quê? Para as pessoas irem no cemitério. Mas elas vão fazer o que no cemitério? Ah, elas vão levar a flor, vão mandar limpar o túmulo, vão ver se está quebrado, se tem alguma coisa para fazer, em homenagem àquele que está lá. Mas você passa o ano inteiro sem pensar nele. E você acha que no dia
que os homens colocaram, é dia dos defuntos. Ah, então é o dia de você se lembrar. E o que você vai fazer? Você vai se lembrar como? Vai chegar lá no túmulo, vai se lembrar das boas coisas, vai fechar os olhos, fazer uma oração, vai pedir a Deus que proteja aquele ser que teve aquele corpo que está enterrado ali. Mas se você é capaz de fazer isso lá no cemitério, por que não faz na sua casa? Todo dia. Por quê? Por que precisa de um dia para fazer coisas materiais? Não parece que nós estamos nesta data levando comida para um faminto? Aliás, tem muita gente que vai levar comida. Vai pôr comida no túmulo, põe fruta, põe arroz, põe leite, põe mel lá, porque o defunto está com fome. Afinal, ficou um ano sem comer, né, coitadinho? Até esmagreceu, virou osso. Que coisa estranha. Dia do trabalho que a gente não trabalha. Semana Santa que a gente mundaniza. Culto aos mortos que a gente tem medo até de falar muito, porque pode ser que a gente vá para lá. O que mais a gente pode meditar a respeito das nossas incongruências? Há muita coisa errada na nossa forma de ser. Você já percebeu que quando a gente é criança quer se tornar adulto? E que quando a gente fica adulto, a gente fica com saudade de como era quando criança? Quando a gente é criança, isso faz parte inclusive de um texto conhecido. Quando a gente tem saúde, a gente gasta saúde para arrumar dinheiro. E depois a gente gasta o dinheiro para conquistar a saúde que perdeu. Coisa de gente maluca, não é mesmo? Quando você tem saúde, você a consome porque precisa do dinheiro para encher a barriga, criar seus filhos, ficar rico. Mas quando você fica doente por causa de tudo isso, aí você pega o dinheiro e vai atrás do médico, da farmácia, da cirurgia, do hospital. E diz o texto, este que me refiro, que a gente vive como se nunca fosse morrer. E é uma verdade. A gente nunca pensa que um dia vai ter que devolver tudo, um dia que a gente vai ter que se encontrar com a verdade, que a gente vai se desgastando a cada ano e vai chegar um momento em que não tem mais volta. A gente acha que a gente é imortal. A gente vive desgastando o corpo como se você pudesse fazer todos os desaforos possíveis para a matéria e ela fosse te aguentar. Nós nunca vamos precisar de uma bengala, de um andador, de uma cadeira de roda. Já pensaram nisto? Não, eu sou novo, eu tenho saúde, as minhas pernas estão boas. Mas pode ser que nós mesmos, por alguma necessidade evolutiva ou por algum deslize, algum desleixo conosco, tenhamos que fazer isto uma realidade. Precisaremos do apoio da bengala, precisaremos da bênção do andador ou da cômoda cadeira de rodas que nos transporta de um lado a outro. Mas a gente vive como se nunca fosse morrer. Então nós adiamos sempre o pedido de desculpa, nós adiamos sempre os cuidados com nossa saúde orgânica. Nós vamos deixar que os filhos cresçam só para depois pensar se os educamos. Quando chegar a hora a gente faz. Não vamos ficar antecipando os problemas. A hora que acontecer a gente dá um jeito. A gente vive como se nunca fosse morrer. A gente não se dedica às pessoas que estão conosco porque a gente tem tempo. E de verdade, de repente, essas pessoas partem, vão para o outro lado da vida e não te deram chance para que você resolvesse dizer que amava. Queridas irmãs, quantos velórios são marcados pela amargura de não termos dito quanto gostávamos. Casais que ficaram vivos juntos por anos e que ficavam brigando,
que ficavam se hostilizando, que tinham um contra o outro as garras postas. E aí morre a velha, ou morre o velho, e aí o outro fica, ai, morreu, e agora? Coitadinho, era um homem tão bom, um homem tão bom. Um homem tão bom, por que você não disse para ele isso? Era uma mulher tão boa, ela me compreendia. Por que você não disse isso para ela? Todas estas são realidades fundamentais para que nós percebamos uma coisa. Como que nós estamos vivendo? Como se estivéssemos vivos? Ou como se nós estivéssemos realmente hipnotizados? Você assiste um jogo de futebol na televisão, e aí você vê aquele povão todo na arquibancada. O que eles estão fazendo lá? Gritando, tomando sol, tomando chuva, exibindo as máscaras de ódio, de alegria, de inimizade, de agressão. Mas eles foram chamados lá, levados pelo camburão, levados pelo exército para ficar lá confinados? Não, eles pagaram para ir lá. Deram dinheiro deles para eles passarem por tudo isso. Mas eles vão aprender alguma coisa? Não, palavrões talvez. Novas formas de agressão talvez. Mas 2 horas, 3 horas, 5 horas que vão ser perdidas. E a pessoa continuará tão analfabeta, tão tosca, tão ignorante como ela era antes. Não é estranho? E se construam campeonatos e campeonatos e campeonatos e campeonatos e campeonatos e campeonatos, para cada fim de ano alguém levantar um pedaço de ferro que vai ficar guardado num quarto velho cheio de poeira, que ninguém vai visitar naquele clube. Para quê? Para nada. Eu me lembro que quando eu estava na escola, no ginásio, meus colegas sabiam escalação de time. Quem era ponta direita, ponta esquerda, back, central, quem era da defesa, quem era do ataque. Eu me recordo que tinha os palmeirenses e os corintianos que ficavam se debatendo, tinha o Leivinha, o Ademir da Guia, jogava no Palmeiras ainda o Ademir da Guia, o Leão, o Félix, que jogava no São Paulo no gol. E assim, todos eles ficavam nos campeonatos, discutindo, vendo quem ia ganhar, quem ia perder. E aí lançavam figurinhas, álbuns de figurinha que as crianças compravam, faziam os pais comprarem, para eles irem preenchendo. E aí ficava, eu tenho o álbum preenchido, eu tenho aquela figurinha difícil, você troca comigo? Não, essa figurinha eu não troco porque ninguém tem, só eu. Aquelas bobagens. Vamos parar nas novelas. Novela, e cada ano uma novela, e mais outra novela, e uma novela. Antigamente as novelas duravam assim anos. A TV Tupi tinha novelas que duravam 4, 5 anos, e aquela coisa que ia e voltava e nunca desenroscava, e sempre, alguém tinha que acabar a novela. Depois as novelas passaram a ser mais emblemáticas, porque nós saímos daquele período de televisão preto e branco, tosco ainda, e começaram a chegar as televisões coloridas. Então tivemos novelas muito bem produzidas, com cenários de época, né? O Bem Amado, tivemos novelas maravilhosas, Gabriela, com atores que naquela época eram inovações da televisão, e as pessoas ficavam assistindo, ficavam lá, perdendo horas e horas na novela. Depois as coisas foram vindo, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Hoje começa uma novela, acaba uma novela, começa outra novela. Hoje é uma indústria que queima a carne das pessoas, dos atores, das atrizes, como se fosse um liquidificador. O que você aprendeu, a não ser ver os mesmos erros que você conhece na vida pessoal, estampados na novela, para dizer, você é perfeito, você é normal, como aqui na novela nós estamos mostrando. Mas a novela é a expressão da vida das pessoas para reforçar aquilo que é de ruim na vida das pessoas.
Raras vezes nós encontramos bons exemplos. E a gente não gosta dos bons exemplos. A gente gosta, a maior parte das pessoas gosta do arrogante, do maldoso, do prepotente. Vocês já notaram que esses programas que ficam colocando pessoas confinadas, eles nunca colocam pessoas equilibradas? Todo mundo ali é um doido de alguma forma. Ou é um alucinado violento, ou é uma semi-prostituta, ou é uma... Desculpe as prostitutas, porque elas até que são boa gente, em muitos casos, mas o que você vê lá é gente cuspindo na cara do outro. Você faz isso na sua casa? Você que dá audiência para esse lixo? Se você se comporta como aqueles indivíduos que estão lá, olha lá, vai para o hospício, hein? Vai que lá você está mais bem amparado. Essa é a diversão, uma diversão inútil, uma diversão que não te ajuda a ser melhor, uma diversão que não produz nem riqueza material para você, porque você perde tempo, você converte o seu tempo em nada e também não te agrega nenhuma intelectualidade, nenhum desejo de aprendizado, nada, nada, nada. Então você acha que isso é diversão? Você acha que quando você se senta para ver uma luta de boxe na televisão, ou então aqueles cenários gigantescos, vocês viram como eles fizeram o FMC, ou esses negócios de luta livre? Aquilo é uma arena gigantesca, tem milhares de pessoas em volta de um quadrado onde duas pessoas vão se bater para disputar um cinturão. Para quê? E olha, o povo lá paga muito caro para estar lá gritando, defendendo. Podem ser dois que estão no ringue, lutando. Mas e os outros lutadores que estão em volta, metade torcendo para um, metade torcendo para o outro, tendo o prazer de ver sangue espirrar, de ver um bater no outro? Não são diferentes. São tão animais quanto os dois que estão lá no ringue. Só que os dois estão até ganhando alguma coisa para fazer aquilo, porque são profissionais que têm um trabalho, entre aspas. Os outros não, os outros são os insensatos, são os insanos que financiam aquele trabalho, para que eles se divirtam. Vocês se lembram da Roma Antiga, dos gladiadores, não é mesmo? E o povo ia lá, você acha aquelas cenas dantescas, um brigando contra o outro, cortando braço, perna, furando o olho, ou então lutando contra tigre, contra onça. Você acha que aquilo era primitivismo? E o que é esse negócio? Essas lutas de luta livre, luta de boxe, esses certames de agressividade, é o quê? É manifestação santificada da testosterona? É a santa testosterona em ação, produzindo criaturas angélicas? Sejam os que estão se batendo, sejam os que estão assistindo. Mas por que todo mundo financia esse lixo? Porque as pessoas são iguais. Estão também querendo ser violentas. Aquilo é uma oportunidade de botar a sua adrenalina, a sua testosterona em ação. E aí? Como você sai disto? É normal a sua diversão se basear nesse tipo de tempo perdido? Você já pensou nisto? Olhe, as coisas que nós estamos vivenciando numa relação social, elas são, se você aprofundar um pouco, elas são de pirar a cabeça de uma pessoa normal. Não tem sentido. Quer outra coisa que não tem sentido? Se você comprar um livro que esteja faltando páginas, você vai devolver o livro. Ou pelo menos você vai pedir que eles abatam o preço, porque te venderam um livro inteiro por um valor que não está correspondendo ao número de cadernos dos quais eles são feitos, com os quais eles são feitos. Está faltando um caderno, 2 cadernos, há um defeito. Você volta na livraria, você pede o seu dinheiro de volta, ou você pede que... Então você me paga menos, me cobra menos, porque esse livro não está inteiro. Ok. Aí você sai dali, atravessa o corredor do shopping, entra numa loja e paga o dobro por uma calça cheia de buracos. Você quis desconto no livro que tem um buraco,
Mas na calça que você vai vestir, você paga mais caro porque ela tem buraco. Você quer o buraco. Você paga pelo buraco. Mas não era, você não tinha que pagar. A economia não é esta de que você paga pelo produto, quanto custou fabricar o produto, mas aí você paga por aquilo que não foi fabricado e você acha que é legal. Você acha que é normal. E você ainda exibe aquilo. Você andar com calça furada em qualquer desses lugares, se orgulhando de ter pago mais caro porque a calça tem menos pano, é um atestado de insanidade. Você devia pendurar uma plaquinha: eu sou um imbecil. E eu gosto. Por quê? Porque não existe lógica em você gastar dinheiro pagando por uma coisa que você não recebe. Não há lógica, tanto não há lógica que você vai devolver o livro. Se você compra um objeto que tem um defeito, que está faltando peça, você vai devolvê-lo. Compra um carro que não tem banco. Ah, eu comprei um carro muito joia, ele veio perfeito, bonito e por dentro tem uns banquinhos de pau. Uns banquinhos de madeira que a gente senta e a gente guia no banquinho. Por quê? Porque a moda agora é andar com carro sem banco. Ah, você pagou mais caro por isso? Ah, então, poxa, que inteligente que você é, né? Você comprou um carro, ou então comprar um carro sem vidro. Já imaginou vocês na concessionária e ele te apresenta um carro 0 km? Ah, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Tá bom. Ah, quanto é esse? Esse aqui é 200 mil. Pô, bonitão esse carro, hein? E esse outro aqui? É da mesma marca. Esse custa 350 mil. Poxa, 350? 350 mil esse carro? Puxa, mas é da mesma marca, qual é a diferença? Ah, senhor, é muito importante essa diferença, porque o senhor vai ver agora. Entra no carro, o cara entra no carro, bate a porta. Oh, eu estou sentindo um ventinho diferente. Esse carro é 150 mil mais caro, porque ele não tem vidro. Pode ver aqui, ó, não tem para-brisa, não tem vidro lateral, não tem vidro de fundo. O senhor recebe a brisa na cara, assim, tranquilamente. E quando chove também, o senhor sente os respingos. Como é bom viver ao ar livre, não é mesmo? Este carro custa mais caro porque ele é uma homenagem à natureza. Eu vou querer comprar este. Tá vendo? A gente vai querer comprar este. Uma homenagem à natureza, o carro não tem vidro. Ou não tem banco. Uma homenagem à natureza, você paga mais caro porque compra uma calça que não tem pano. Que você pagasse mais barato, pedisse um desconto, até que ia lá, tá bom, essa calça está rasgada, o senhor me desculpa, é um defeito de fábrica, não tem pano, o senhor me dá um desconto, eu levo ela. Porque eu preciso, ela serve. Não, eu quero comprar porque isso é uma demonstração de que eu estou na moda. Mas essa sua moda é uma coisa irracional. Você pagar por aquilo que não recebe. Imagina se aqui no centro a gente seguisse essa moda. A gente vai fazer assim. A cada 15 dias a gente vai fazer uma pizza. Vocês que estão aqui hoje, vocês compram a pizza, tá bom? A gente compra, a gente vende o talãozinho, a gente põe aqui tudo certinho. Aí no dia da pizza, você pegou, nos deu o seu dinheiro. Aí você vem aqui e quando você recebe a pizza, você abre assim, não tem pizza. Não tem pizza, está vazio. Não tem pizza. Ué? Mas o senhor vai me dar, eu comprei, paguei 30 conto numa pizza que não existe, mas o senhor não pagou 250 numa calça que não tem pano? Qual o problema? E lá ainda o senhor está dando dinheiro para o dono da loja, para o dono da fábrica, que estão ganhando, ficando muito rico. Aqui o senhor está comprando uma pizza que não tem pizza. É o mesmo princípio, é só 30 reais. O senhor não se ofende quando paga 400 numa calça dessa? Só porque tem uma etiqueta e tem um buraco, ou 2, ou 3, ou 4? Não acha ruim? E por que não é capaz de entender que nós estamos trabalhando para que os miseráveis comam, para que haja condições de eles terem saúde, os pobres que a gente não vai ver, que não visitamos? Qual é o problema? O que você ia achar de uma iniciativa benemerente que fosse assim? Vender uma tampa com um fundo sem nada dentro, dizendo que é a pizza beneficente. É aqui, ó. O senhor pode comprar, leva para casa e legal. É igual a calça, só que é mais barato. Aqui o senhor só vai perder 30. Porque quando compra uma calça de marca toda furada, você já perdeu muito mais.
para andar por aí, se exibindo como otário. Puxa vida. André, mas isso é do Evangelho? O Evangelho? É, o Evangelho. Estamos falando do Evangelho. Justamente naquilo que o capítulo que hoje estamos abordando, o 23º, nos chama a atenção. Você acha que é normal o dia do trabalho você não trabalhar? Não é normal. Devia ser o dia da folga. Não é? O dia da folga você não trabalha. O dia do trabalho você trabalha. Pô, mas como eu trabalho todo dia, então todo dia é dia do trabalho? Está na cara que é, todo dia é o dia do trabalho. Quando é o dia da folga? Ué, quando você puser no calendário, hoje é dia da folga. É insano nos iludirmos com rótulos, sem meditarmos a respeito do que estamos fazendo. E é por isso que a moral estranha que nos compete abordar nesta noite, fala exatamente deste ser alienado, desta criatura desconectada com a realidade, deste ser que por causa da vaidade, por causa do orgulho, toma atitudes que são absurdamente opostas à lógica, ao bom senso. Passa uma vida sem pensar que vai morrer. E aí, quando chega a hora da morte, sabe o que faz? Pede para viver mais tempo. Porque o texto que nós estávamos comentando diz isso. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E morremos como se nunca tivéssemos vivido. Na hora de partir, quando tudo tem que ser deixado, aí a gente pede, dá mais um tempinho, pelo amor de Deus, ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho tanta coisa, tenho tantos projetos, e por que não os cumpriu? Você tinha o prazo, sabia que ia chegar nesta hora, por que não tomou iniciativas, por que não demonstrou que estava querendo começar? Você nunca começou, só agora que está sendo chamado, agora que surgiu na tela lá o seu número e o seu nome, agora você quer passar para outro, com base no que devia ter feito antes, não dá tempo. Não é uma insanidade? Pois então, olha o teor do título do capítulo 23º, que hoje nos compete comentar. Ele diz assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Muita gente não sabe o que significa isto. Como é que um morto pode enterrar outro? É a mesma coisa quando Jesus fala com Nicodemos, que era preciso renascer muitas vezes para encontrar o reino de Deus, para entender, para entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Isso está lá no capítulo 4 do Evangelho, que fala do processo da reencarnação. Você vê a conversa com Nicodemos, estampada aqui, logo no começo. Quer ver como ele diz? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nicodemos, que era doutor da lei, estava pensando que o velho entra de novo na mãe para nascer num novo corpo. Como pode isto? Ele fica em dúvida, porque ele está raciocinando literalmente. E aqui, como é que um morto enterra outro morto? Um morto, para enterrar, tem que ter mobilidade. Um morto, para fazer outro morto ganhar a sepultura, precisa arrastá-lo, precisa abrir a cova, precisa jogar o defunto lá dentro, precisa jogar terra por cima. Senão o outro não vai ser enterrado. Então, de que classe de mortos estamos tratando na fala de Jesus? Ao que ele está se referindo? Ao mesmo padrão de morto? Porque um deles realmente está morto, precisa ser enterrado. Mas e o outro? O outro não pode ter morrido, porque tem que enterrar o primeiro.
Ora, mas Jesus está dizendo que é um morto. Mas que morto é este que anda? Será que é um zumbi? É aquela... Agora existe, né? Aquelas crenças dos mortos-vivos. Os zumbis, tem gente que se fantasia de zumbi. Desculpa. Há pessoas que pregam, inclusive, que o mundo vai acabar em zumbis. E quem inventou a história do zumbi os primeiros que falaram sobre... É um autor que escreveu uma história contando uma relação social em que haviam mortos-vivos e que as pessoas tentavam matá-los, mas nunca conseguiam. É a geração zumbi. Quando isso foi lançado, e é o próprio autor que explica, ele diz que os zumbis da sua história fictícia eram as pessoas. Eram as pessoas. Não era alguém que contraiu uma doença, uma bactéria, um vírus, que comeu a sua carne viva e ele ficou morto, vivo. Não. Os zumbis da história original, contado pelo próprio inventor dessa versão, eram os encarnados, os vivos. Eles eram os mortos-vivos, os zumbis, que tinham um comportamento totalmente próprio de uma pessoa alienada. Então você observa que estes a quem Jesus se refere como mortos que vão enterrar outros, não são mortos como os outros, são de outra natureza. Agora, por que Jesus disse que eles estão mortos? Não é porque o corpo não tem a vida, mas é porque eles não dão à vida o sentido que a vida possui. Vejam só, a frase está contida no Evangelho de São Lucas. Jesus chama um outro homem e lhe diz: venha comigo. E o homem lhe responde: Senhor, deixa-me ir antes enterrar meu pai. Enterrar meu pai. O pai deste homem tinha morrido, precisava de sepultura. E então Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Ide anunciar o reino de Deus. Os outros mortos não querem anunciar o reino de Deus. Eles querem viver no reino dos homens. Eles vão dar sepultura àquele cadáver. Seu pai não está mais lá. Aquele é o corpo. Seu pai é o espírito que vai continuar a viver. Vai continuar a ter a condição amorosa que sempre teve em relação a você. Porém, se você não for dar sepultura a seu pai, as outras pessoas não vão deixá-lo feder, não vão deixar o cadáver apodrecer aos seus olhos, porque isso os feriria. Então, eles que estão pensando no mundo, portanto estão mortos para a verdade, eles vão se incumbir de fazer isto. Quanto a você, veja só, por você que está vivo para a verdade, você que tem noção da vida espiritual, da vida verdadeira, do que é importante, você vai, não perde tempo, vai pregar o reino de Deus, anuncie este reino às pessoas, vá fazer o que é importante para tentar diminuir a hipnose mortífera que está sobre as pessoas. Kardec logo a seguir comenta: que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Na verdade, não poderiam exprimir uma censura contra o filho, que se considera no dever filial de dar sepultura ao seu pai. Não está Jesus questionando que ele não deveria fazer isto. Não. Essas palavras encerram um sentido profundo, que só um conhecimento completo, mais completo da vida do Espírito, poderia fazer entender. A vida espiritual, diz Kardec,
é a verdadeira vida. É ela que importa, porque nós estávamos nela antes de tomar o corpo e para ela regressaremos depois que o corpo físico morre. A maior parte das pessoas, porém, elas não pensam que são um espírito que tem um corpo. Elas pensam que são um corpo que tem um espírito. É deste jeito. As pessoas se tratam como corpos, não como almas, que estão em corpos. As pessoas tratam a si mesmas como se a roupa fosse o valor principal e não quem a usa. Vocês já notaram como as pessoas se vestem às vezes de formas tão esdrúxulas só para exibir aquele manequim, aquele modelito? Porque elas acham que é o modelito que precisa ser apresentado, não o ridículo que ela está fazendo ao vestir aquilo. Estas pessoas estão neste nível. Elas acham que a roupa é mais importante, ou porque ela é esdrúxula, ou porque ela é chique, ou porque ela é chamativa, ou porque ela é um penduricalho. Elas acham que é a roupa que importa, não é quem a usa. Então, quando você não entende que o espírito é superior à carne, que a vida do espírito é a vida perene, a vida principal, as pessoas vivem a vida da matéria. E isto representa estar morto para a verdade. A existência terrestre não é senão uma transitória e passageira excursão. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida do espírito. O corpo é apenas uma veste grosseira que reveste por um momento o espírito. Verdadeira cadeia, verdadeiro cárcere, verdadeira prisão que o prende à gleba da terra e da qual ele se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito que está ausente. Você, quando reverencia o morto, não está fazendo isso por causa do corpo, está fazendo por causa da alma, que esteve no corpo e que agora não está mais. É semelhante àquele sentimento de nobreza que você tem pelos objetos que pertenceram àquele que morreu. Aquilo que ele tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Este homem não entendia esta peculiaridade, que aqueles que estão vivendo de maneira superficial e materialista estão mortos. Não tem a ideia de que a vida é a do Espírito. Jesus então o ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas antes pensai no Espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque somente lá é que está a verdadeira vida. Somente no céu, somente no mundo espiritual. Então, quando você está vivendo na terra, você obviamente precisa comer, precisa trabalhar, precisa vestir, precisa ter relações sociais, afetivas, de intimidade para a procriação, para o desfrute do afeto compartilhado. Tudo isso é importante pela matéria. Mas isto não neutraliza, nem empalidece a importância do espírito. A nossa alma é a que nos dá a vida. Não é a matéria, não é a carne. Portanto, se nós vivermos apenas pela carne, nós estamos mortos. Porque isto é estar fora da verdadeira existência. É a mesma coisa que você ir para a escola e viver na escola apenas pelo recreio. Você não foi estudar? Você não foi aprender? Você não foi ter lições para te enriquecer? Não, você foi para comer, para brincar, para se divertir, para jogar bola. A escola te atrai por causa do recreio. 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que é para você o importante, o resto é uma exceção.
É a mesma coisa que estar morto para a escola. Muitas pessoas estão mortas para a vida, porque acham que a vida é o campo de futebol, é o feriado prolongado, é o carnaval, é o chocolate da Páscoa, é o presente da loja, é o limpar do túmulo, que é isso que importa. Expressões materialistas que em nada ajudam o espírito a perceber que ele é algo muito mais do que a matéria que ele vê no espelho. Desta forma, Jesus se refere à maneira, à preocupação que não é desprezível, não é de dizer você para de fazer essa besteira, deixa seu pai apodrecendo aí, que os corvos vão comer, os urubu vêm em cima, você não vai ter trabalho. Não, não é isto. Jesus refere-se ao rapaz como sendo um agente que iria poder levar a verdade da vida que não acaba. Mas ele estava se preocupando em sepultar alguém que não está mais lá, que é o espírito. Aquele é uma veste, aquele é o corpo. O corpo será consumido. Alguém que também só pensa na matéria vai se ocupar de dar sepultura a ele. Agora, me diga uma coisa, rapaz. Onde eu encontrarei outros que possam ir pregar o reino de Deus? Entre os mortos. Eu vou perder alguém que pode esclarecer os mortos, que pode ajudá-los a não morrer em vida, para ser uma pessoa, mais uma morta no meio de todos eles? Se a minha função é a de dar vida, de esclarecer, de elucidar, de dizer às pessoas que é um absurdo você no dia do trabalho não trabalhar, e assim por diante, porque veja só, não se baseia essa insanidade apenas nisso. A gente quer emagrecer comendo, a gente quer aprender dormindo, e a gente quer enriquecer gastando. É a história da promoção, porque você vai economizar tanto, essa promoção que vai gerar de 50%, você quer enriquecer gastando, nunca vai conseguir. Porque você vai comprar coisas que não precisa só para aproveitar a promoção. Você acha que botar no ouvido um fone de ouvido com alguém falando russo, romeno, grego, e você vai dormir, você acha que você vai acordar no dia seguinte falando russo, romeno, grego? É uma ilusão para pessoas que não têm raciocínio. Você acha que, como muitos até analisam ou chamam as pessoas para caírem nessas arapucas, emagreça comendo. Como é que você emagrece comendo? Ah, mas é tudo que a pessoa quer. Está gorda, quer perder peso, mas ela não quer parar de se abastecer de tudo que ela gosta. E então alguém promete, existe uma mágica, que se você fizer, você pode comer tudo e você emagrece. Não existem essas mágicas. Isto é apenas para iludir, para dizer para nós o que nós queremos escutar. E para parecer que nós estamos empenhados em ser de verdade alguém interessado em ter uma vida boa. A vida não será boa se esta vida não for aproveitada, porque esta aqui é a cena, é o teatrinho. Isso aqui é um teatro em que nós estamos no papel de pai, de mãe, de filho, de patrão, de empregado, de médico, de bombeiro, de aviador. Nós estamos vivendo um papel para termos relações com as pessoas e com as coisas. É justamente do como nós vivermos isto que nós seremos depois avaliados. A vida que está fora daqui estará nos olhando e nós estaremos recebendo exatamente a qualidade daquilo que nós produzimos, entendendo o que estamos fazendo. Mas a gente acha que nós temos que viver como o corpo pede, nós temos que atender às sensações da matéria. As pessoas que se deixam levar pela gula, por não serem capazes de dizer a si mesmos, não coma, elas estão sendo escravas do estômago, dos hormônios, das tentações que dizem, eu estou sofrendo. O corpo está dizendo, escuta, já faz meia hora que você não come nada, você não vai me deixar passar mal assim, né? Ai não, corpinho, eu vou atender você, vai mais uma balinha, vai mais um pãozinho, vai mais uma coxinha, vai mais um frango para o bucho.
Você não é capaz de ver que você está acima do peso? Que o corpo está fazendo uma chantagem emocional, usando a sua fragilidade para tomar conta de você? Que todos os prazeres nos seduzem desta forma? Me diga, qual é o prazer que pode alguém sentir enchendo o pulmão de um ar quente, que queima a garganta, que queima a traqueia? Que prazer pode ser este? Ou que corrói as entranhas do intestino, do fígado, de tudo, o álcool que vem com a bebida. Como poderemos imaginar que isto é benéfico? Mas muitas pessoas gostam tanto, se sentem tão bem que começam a fazer disso uma rotina, uma coisa que de verdade não serve para nada, a não ser para estragar a vida material. E então, quando ela deixa a morte viva, enfrenta a morte do corpo e se depara com a vida que a espera, ela não sabe o que fazer. Por que eu joguei fora? Por que eu não fui fazer diferente? Por quê? Porque você não quis, você se deixou domar pelo corpo. E atendendo o corpo, você não será um espírito. Você será apenas um corpo. A sua mente será de corpo. Você não terá a capacidade mental de transformar-se naquilo que você projetou para você. É o corpo que vai dizer a você. Não é você que vai dizer ao corpo. Por isso que Jesus faz essa distinção. As pessoas que vivem pela matéria estão mortas, vivendo em vida, uma vida que não tem sentido. Enquanto que quem vive pelo Espírito, nesta vida, já está vivendo a vida verdadeira. Está tendo atitudes boas para esta vida real. Está sabendo aproveitar o seu tempo para que este tempo seja profícuo. Que este tempo corresponda a um investimento positivo em seus próprios projetos. Quando você, então, vive com este foco, o que espera você depois não é novidade, você já sabe. Você então se comporta agora para que depois você não tenha problemas. Mas aqueles que só vivem a matéria, depois perdem a matéria. Perdem a matéria. E aí? O que vai ser deles? Eu me lembro de uma historinha em que um homem muito inteligente precisava do serviço de um barqueiro para levá-lo de um lado ao outro de um rio. E esse homem era muito sábio, muito culto. E o pobre do barqueiro era um tapado, um analfabeto. Aí então o homem entrou no barco, o barqueiro se sentou, e o rio era um rio rápido, de correnteza. Mas o barqueiro ia com calma. Aí o homem começou a falar com o barqueiro. Ah, meu amigo, que bom que o senhor está aqui. O senhor conhece alguma coisa de astronomia? O barqueiro olhou assustado. Não, nunca ouvi falar. O que é esse negócio de comer? Não, meu filho, esse negócio você fala sobre os astros, o movimento das estrelas, o sol, os planetas. Não, nunca ouvi falar disso não sei, não entendo nada. Aí o homem virou para ele, ah, meu amigo, que pena, você perdeu 1/3 da sua vida. Você não sabe da astronomia, o movimento dos planetas, por que a Terra gira, você perdeu muito conhecimento. Ah, tá bom. Continua remando. E o rio lá, agitado, e eles andando. Daqui a pouco o homem não contente, querendo dar uma de bom em cima do pobre. E você entende de matemática? Matemática, número, eu sei fazer umas contas só para dar troco, mas você não entende das equações, das fórmulas, etc. Não, nunca ouvi falar nisso, não. Tabuada, nunca ouvi. Tabuada, a única que eu dou é quando alguém vem me bater, eu pego uma tauba e dou uma taubada na pessoa. Ah, você perdeu outro terço da sua vida. Porque você não conhecendo a matemática é a que pode expressar todas as leis do universo, tudo pode ser reduzido em linguagem matemática, e isto é fundamental para que nós tenhamos uma vida melhor. Ah, meu senhor, aqui no meio do brejo, aqui nessa terra de meu Deus, matemática para mim não serviu para nada. Ah, meu filho, é muito triste que você tenha perdido outro terço da sua vida.
Nesse meio tempo, enquanto o remador, o barqueiro pobrezinho, ignorante, estava tentando controlar o barco para chegar lá na frente, eles entraram numa corredeira meio forte e o barco foi levado até bater numa pedra. Pá! Bateu na pedra, arrebentou o fundo do barco. Aí começou a entrar água no barco e o barqueiro perguntou: doutor, o senhor sabe nadar? Ai, eu não sei nadar, eu não sei nadar. Ah, eu posso lamentar o senhor, dizer que o senhor perdeu a sua vida inteira, porque nós vamos afundar e vamos rodar nessa ribanceira aqui, o senhor vai morrer afogado. E aí o barqueiro saiu nadando e chegou vivo do outro lado, e o bonzão, o bacana, morreu afogado, porque não sabia o que era necessário. Se você não sabe o que é necessário para viver com sabedoria, você vai afundar e vai morrer afogado. Por isso, preste atenção no que Jesus diz. Não é que você não tenha que respeitar a sepultura dos seus genitores, dos seus entes queridos. Não, é que você tem que parar de viver como morto. E tem que pensar: o que eu estou fazendo não faz muito sentido. O dinheiro que eu gasto numa diversão que me deixa nervoso, assistir filme de terror, para eu ficar de cabelo em pé, não dormir de noite, não faz sentido achar que isso se diverte. Eu vou perder meu tempo com um monte de lixo que eu não aprendo nada, não faz sentido você gastar tempo sem aprender. Menos ainda, você gastar dinheiro com coisas que você não está comprando. Portanto, essa moral é estranha. Mas não é a moral que é estranha, é como nós vivemos que é estranho. Os espíritos tentam nos ajudar com a lógica de Deus. E esta lógica de Deus não é material, é transcendental. Ela nos leva a outra dimensão. E nos ajuda a, entendendo esta outra dimensão, viver agora as relações afetivas, as relações profissionais, o modo de estarmos com os outros, de forma que nós tenhamos frutos bons das atitudes de hoje, assim administradas, com base na vida e não nas aparências da vida. Todos nós estamos vivendo das aparências, mas isso não é vida, isso é morte em vida. Não termina aqui o capítulo, tem muitas outras coisas pela frente, mas agora nós vamos fechar os olhos, porque vamos ao encontro desses amigos invisíveis, desses irmãos queridos que nos amparam através do passe e que nos querem melhores do que éramos. Os espíritos que estão vivos sem que a gente veja, aqui e aí onde você mora, são a prova dessa vida verdadeira. E você pode senti-los, você pode sentir eles tocarem sua cabeça, você pode ter arrepios, calafrios, que são a ação amorosa daqueles que te querem bem, aí mesmo onde você está. E aqui, quando vocês entrarem na sala de passe agora, eles podem se fazer sentir em você, pela sua emoção, pelo seu estado interior confortado, alertado, de verdade, deshipnotizado. Pense nisso. Muita paz.